Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa trilha da segunda série, para além dos clássicos medievos e pretensos modernos. Eu sou a professora Maria Priscila e estou aqui para fazer a gravação do nosso tema número 5. Sim, estamos entrando pela nossa unidade número 2. E bora lá, porque a gente tem muita coisa para conversar nesse vídeo de hoje. E eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essa unidade número 2, que vai começar aqui pelo nosso tema número 5. Mas vamos pela unidade número 2. Os espelhos de príncipes e os fragmentos contrários. Então, a gente está. Essa unidade tem 3 temas. Normalmente, as unidades ficam entre 3 e 4. Normalmente, são 3 unidades com 4 temas e uma unidade com 3 temas. Então, essa é a nossa unidade com 3 temas. A gente está falando agora sobre o tema número 5, conhecimento como caminho para a felicidade. Esse tema ele é muito centrado sobre a perspectiva da gente poder falar sobre caminho da felicidade, vai falar muito sobre educação, né? Então, quando alguns filósofos falam sobre a perspectiva de educação, falam muito sobre entender o mundo, entender a realidade, entender a si mesmo, falar sobre a questão da perspectiva de mundo e sentido da vida. Então, vamos lá. Como eram aqui meu laser, senão sem meu laser eu não sou ninguém. Então vamos lá. Como eram as escolas medievais, o que elas estudavam, o que os estudantes aprendiam, quais eram os métodos de ensino. Nesse tema tem o objetivo de investigar como o conhecimento era transmitido nas instituições de ensino na Idade Média, assim como analisar o desenvolvimento das universidades medievais. É interessante que quando a gente vai falar sobre essa perspectiva, né, a gente vai falar sobre a questão da construção da felicidade numa perspectiva de educação, a gente vai falar sobre alguns autores que vão falar sobre algumas perspectivas sobre felicidade, lembrando sempre que a gente vai viajar e vai navegar com o nosso material didático, que ele é super rico, não deixa de acessar lá na plataforma do site. Então, nessa unidade, ou melhor dizendo, neste tema, a gente quer trabalhar isso aqui: examinar o desenvolvimento e a valorização do conhecimento na educação medieval, que tem um formato diferente do período clássico, lá da antiguidade, e muito diferente do que a gente entende de educação agora na modernidade, né? Acesso, estrutura, professores. Então, vamos lá. Pesquise 2 escolas ou universidades medievais, é o prepare-se, né? É, e atente para a história, modelo de ensino adotado e o currículo de cada uma delas. E, em seguida, resuma esses aspectos e compartilha suas percepções no grupo virtual da turma. Então, eu espero que você faça essa pesquisa e eu vou dar aquela paradinha de sempre, né? Para que a gente possa poder, né, avançar nessa questão aí do nosso vídeo. E bora lá! É isso. Você entendendo sobre a questão, né, do como se faz essa questão do entendimento, sobre a questão dessas escolas e universidades, lembrando que a gente está aqui no nosso tema número 5, falando sobre conhecimento como caminho para a felicidade. Aqui a gente já abre o nosso conteúdo com 3 pensadores, filósofos interessantes, que vão falar sobre o Aristóteles, né? Aristóteles afirmava que a educação é essencial para o florescimento da virtude e do bem-estar individual. Hannah Arendt, que é uma autora, né? Uma filósofa moderna, né? Filósofa alemã contemporânea, a educação é uma das atividades mais elementares e mais necessárias para a sociedade humana. E para o filósofo muçulmano Al-Farabi, deve ser assim que se pronuncia, que viveu no medievo islâmico, a melhor forma de atingir a plenitude é por meio do estudo e da reflexão. Então, vamos lá entrar no nosso material didático. Entrando aqui no nosso material didático, nós estamos falando sobre a questão, né, dos espelhos. E, opa, não mudou ali a tela, então vou mudar a tela só um instante. Vou mudar para a tela para que a gente possa ver o nosso material, que é um material super importante. Cadê? Cadê compartilhar tela? Ok. Aqui.
Vamos lá, é que eu já deixo sempre o nosso material aberto. Estamos aqui, estamos falando aqui sobre a questão, logo na entrada, né, a gente está falando sobre a unidade número 2. Aqui nós temos o preparo-se, começando aqui com os seus filósofos, né? A educação é um pilar fundamental na vida, pois a influência influencia de forma fundamental a formação da identidade do indivíduo, o desenvolvimento da sociedade, afinal, todos os aspectos da vida passam pela construção do conhecimento. E é isso, a gente vai entender que a escola é um espaço de saber. É um espaço de saber privilegiado, que vai falar sobre não só entender a realidade, mas também sobre cada um de nós entendermos o nosso tempo histórico, né, em que mundo nós vivemos, e entender a cada um de nós. Então, os filósofos diferentes, tempos históricos, espaços geográficos, ressaltavam a importância sobre a busca da sabedoria. Então, a gente vai começar a perceber que, primeiro, que, segundo a nossa Constituição, lá no seu artigo 6, se não me engano, logo na introdução da Constituição, fala sobre os direitos fundamentais. E um dos direitos básicos da sociedade está lá centrada a questão do direito à educação. Olha lá, artigo 205, eu falei o artigo 6º está falando sobre os direitos sociais, aqui especificamente sobre educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando a gente pensa em educação, a gente está falando sobre o indivíduo aprender a viver, né, nesse mundo em que nós estamos inseridos. E enquanto isso, a gente também vai perceber que na declaração passou aqui uma ambulância, eu desliguei o microfone rapidinho. Então, ainda a gente vai ver que no aspecto social, a educação ela é um direito fundamental, né, como eu estou dizendo, está assegurado como, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, aquela de 1948, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. No seu artigo 26, toda pessoa tem o direito à educação, deve ser gratuita, pelo menos ao que corresponde ao ensino elementar, fundamental, ensino elementar é obrigatório, ensino técnico profissional deve ser generalizado, acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todas a plena igualdade em função do seu mérito, a educação deve ser plena expansão da personalidade humana e o reforço aos direitos do homem e às liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos sociais e religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos seus filhos. E é isso. Então a gente vai falar que a educação existem algumas modalidades de educação, né? O Brasil, a gente não trabalha, por exemplo, com a ideia de homeschooling, né? De você aprender em casa. Estava sendo desenvolvido uma educação, já foi aprovada uma legislação com algumas ferramentas que são importantes. Esse entendimento sobre a educação não é recente, pois é possível notar a educação ao longo do período da história, então a gente vai vendo que a educação ela vai ganhando espaço, né, na nossa história da humanidade recente, que a gente conhece, a gente vai perceber a importância de uma formação educacional, principalmente para o mercado de trabalho, para fazer com que os indivíduos, né, tenham condições plenas, né, de viver em sociedade, conhecer o mundo onde eles estão inseridos. E a gente vai falar sobre uma perspectiva muito moderna, né, que é a questão da ciência enquanto parâmetro fundamental. Mas na Idade Média, a gente vai ver uma outra configuração. Por isso que a gente vai falar que no medievo, a formação educacional foi inicialmente orientada pela religião, que era aquela que centrava, né, as possibilidades de saber, bibliotecas, professores, estruturas, representavam um privilégio restrito aos sujeitos envolvidos com atividades clericais e governamentais, era restrita a um grupo de pessoas, geralmente pertencentes à nobreza e à alta burguesia,
Porém, ao longo do tempo, foram surgindo novas perspectivas, né, sobre a educação e novas áreas de conhecimento, porque a nossa sociedade hoje, ela é muito centrada no modelo de educação que tem como perspectiva, né, ser mais democrática, ser acessível a todos. Então, as Iluminuras, como a gente tem estudado muito nessa trilha, ela vai mostrar aqui como é que se dava, por exemplo, a estrutura dessa educação lá no século XIV, século XV, né, respectiva a uma sala de escola clerical, uma aula de curso de teologia da Universidade de Paris. A gente pode analisar como é que ela era apresentada, né? Ela era muito centrada na figura do professor, né? Aquele que trazia o saber. A gente vai pensar aqui, ó, na escola medieval. Boa parte da cultura letrada da Europa esteve sob a responsabilidade da igreja. A igreja era aquela que detinha o saber, né? Que eram os primeiros professores. Vou indicar aqui 2 filmes muito legais para serem assistidos, né. Um é O Nome da Rosa, que é até com o Sean Connery, que vai falar sobre a questão, né, do acesso aos livros, e um outro filme muito legal, que é Em Nome de Deus, que vai contar a história de Abelardo e Heloísa. Desde o início do período medieval, estabeleceram escolas ligadas às catedrais, monastérios, destinadas à educação e futuros religiosos, de formação de jovens que não seguiriam a carreira eclesiástica. Então, o que a gente está falando? Que nesse período histórico, a educação ela não era acessível para todos, ela era acessível a um grupo seleto de indivíduos. E aí, além disso, Carlos Magno foi um incentivador da escola para religiosos e leigos. Leigos, nós, que não somos religiosos, né? Em sua perspectiva, sem monges e padres soubessem ler e interpretar as Sagradas Escrituras ou sem fiéis capazes de compreender os ensinamentos do Evangelho, não seria possível estabelecer uma ampla e forte cristandade. Ou seja, não adianta você ter apenas um grupo reduzido daqueles que são eclesiásticos e teriam acesso, portanto, à questão da educação e do letramento, mas todo mundo para poder compreender as escrituras sagradas, os ensinamentos e, portanto, aprender mais sobre a questão da cristandade. Então, por meio das iluminuras apresentadas no início do tema, é possível perceber como a escola da Idade Média ela se organizava. Esse material é super legal, ele é super interativo aqui, né? A gente vai ver, né? Primeiro aqui, né? O monge que atua como professor está numa situação intimidadora. Reparem que ele está na posição de cima, olha, ele olha de cima para baixo. Ele está ali, né, na mão direita, o professor segura uma palmatória, que era um instrumento, né, para bater na mão, né, aponta o dedo indicador na mão esquerda, o livro que o aluno está segurando. Aqui os alunos, né, com roupa azul, pode indicar que a sua posição de classe é diferente. Então, é muito importante entender a questão das cores. As cores representavam situações ou não de poder. É possível ele, um estudante mais velho, um representante da turma, por isso que ele está na posição de destaque. Jovens sentados no chão ficam menores em relação ao professor e à palmatória. Então, aí está claramente uma postura de hierarquização. As iluminadoras podem ser uma fonte histórica para analisar contextos de uma situação ou de um período histórico na qual a gente não viveu. E a gente pode fazer uma leitura sobre esse período histórico, sobre a maneira com que a educação ela é centrada. Então, se você pensa numa educação democrática, em que você fica de maneira circular, em que o professor senta na mesma posição que os alunos, você está falando de uma leitura democratizada, né? Até mesmo no campo do corpo, né? E da disciplina do corpo. Mas quando você fala sobre uma estrutura, né, de hierarquização, você também vai falando de quem está centrado o poder e o conhecimento. O documento a seguir é escrito por um monge anglo-saxão conhecido como o Venerável Beda, intitulado pelo Papa XIII como doutor da Igreja. São Beda é um teólogo e historiador que viveu nos monastérios de São Pedro e São Paulo. O monge escreveu mais de 50 obras, sendo histórias eclesiais do povo inglês e mais conhecidos, na qual ele narra a história do cristianismo e da Inglaterra na Antiguidade. E aí ele vai falar, né? A ordem do aprender é tal que, antes de tudo, aprende-se a eloquência, pois toda a doutrina obtém-se através dela.
da eloquência, né, da forma erudita, sábia, ilustrada de falar. Escrever corretamente e corretamente pronunciar o que está escrito. Isto é o que ensina a gramática. Saber demonstrar o que se pretende demonstrar, isso é o que ensina a dialética. Ordenar as palavras e as sentenças, isso é o que ensina a retórica. Começa, portanto, com a gramática, avança a dialética e, em seguida, a retórica. E aí, a gente está falando que, estruturalmente, se estabelecia o processo de ensino-aprendizado a partir disso. Então, eu tinha aqui o trivium, que era a gramática e a língua latina. Depois, os alunos adentravam o quadravium, que era o do campo do que Weber caracterizava com a filosofia, aritmética, música, geometria. Após 2 grandes etapas, era possível estudar o fundo, as sagradas escrituras. E aí, o que é importante da gente entender? Que a maneira com que a educação se estabelecia naquele período histórico é completamente diferente do que a gente entendia nos nossos dias de hoje. Por isso é que se pensava primeiro na gramática, para depois se pensar em outras formas de ciência de conhecimento. A gente fala sobre as crianças, né, aprenderem um processo de alfabetização, e a gente vai, e o professor, principalmente do fundamental, primeiro ciclo, ele vai fundamentando algum entendimento de ciência, e aí a gente tem uma maneira hoje de ensinar que ele é muito circular, no sentido que ela vai aprofundando e vai aumentando a complexidade do conhecimento. A partir da a partir da baixa Idade Média, o modelo educacional passou a ser umas transformações mais baseadas em um princípio de Carlos Magno. Essas mudanças se deveram ao fato de que, desde o século XI, vivia-se um momento de crescimento econômico e populacional. Então, quanto mais a população cresce, melhor precisa ser o letramento, melhor tem que ser a compreensão, para que a gente possa ter também uma melhoria da qualidade de vida. Com o desenvolvimento dos centros urbanos cada vez mais complexos, orientados pelas atividades comerciais, mudaram os interesses que norteavam a forma dos jovens, sobretudo aqueles que faziam parte da burguesia. Fora que a gente vai ter um outro entendimento do que é criança, adolescente, adulto. Fora que hoje, né, com a nossa compreensão sobre cérebro e sobre ensino e aprendizado, a gente vai mudar a lógica, a forma de aprender, a forma de ensinar. Se é melhor eu fazendo oficinas, se eu estou do lado do aluno somente vendo uma questão teórica, se a questão prática ela é mais eficiente. As universidades medievais estavam ligadas à atuação dos mestres livres que vagavam por cidades europeias em torno e se reuniam aos alunos eclérigos que vinham de diversas cidades, diversas localidades, desejosos de adquirir novos saberes, além do conhecimento trivium e do quadrivium. Alguns professores alcançavam renome ensinando outras disciplinas do direito e da medicina. Em Paris, por exemplo, e aí a gente vai vendo que a maneira de ensinar ela vai cada vez sendo modificada e o mais importante, a gente vai começar a entender sobre o próprio indivíduo. Na Universidade de Bolonhesa, os estudantes eram, em sua maioria, advindos de famílias ricas, e aí a gente vai falar que a educação é um privilégio somente para parte da população que podia pagar por esse conhecimento. E a gente vê hoje de uma perspectiva de uma educação que precisa atingir a toda a população, né? Ela precisa ser ampla e restrita. Para se ter exemplo, a análise ilustrada a seguir, feita no século XIV, representa uma aula do direito da Universidade de Bolonha. E aí a gente vai vendo que apenas alguns vão ter acesso. Então, a gente está vendo o professor ainda, né, num patamar superior, maior do que os alunos. Aí você está falando aí, cada aluno parece ter um comportamento próprio, enquanto que alguns conversavam entre si, eu leio, um deles aparece estar dormindo, e aí vocês também vão ver um detalhe, né? A gente está vendo muitos homens nas gravuras e nas luminúrias. A gente não está vendo mulheres, porque a elas não estava concedido o direito à educação. E aqui, à disposição da turma, diferentes alunos são representados com vestimentas com cores variadas, alguns estão sentados em cadeiras ao lado do professor. Portanto, tem uma figura de destaque, né? E aí isso é percebido de maneira também espacial.
Conforme difundiam pela Europa, a universidade passaram a ser um importante instrumento político. Os reis incentivavam a criação dessas instituições em seus reinos como maneira de valorizar determinadas regiões. Formar indivíduos que vão ser o quê? Aqueles mais qualificados que vão administrar os negócios públicos e, portanto, quem tem mais dinheiro acaba tendo mais acesso a determinados privilégios em sociedade. Esses meios, em meio a esses interesses, houve uma movimentação para que universidades pudessem organizar os seus estatutos, programar exames, modelos de recrutamento e colação de grau com autonomia. Os membros das instituições, universidades, também usufruíam de privilégio jurídico, podiam ter direitos eclesiásticos e contavam com representantes do governo. E aí a gente vai vendo que a educação, ela é sim instrumento de poder, né, de conhecimento, que vai estabelecido só para alguns. E aí a gente vai ver que os primeiros cursos, né, filosofia e teologia, né, para aqueles que acham que filosofia não serve para nada, ou eu até acho que a filosofia ela não tem que ter um objetivo claro, né? Ela não tem que ser alguma coisa prática, ela é arte de pensar, de fazer a gente refletir e analisar sobre a vida, né? Auxiliou na preservação da leitura, da interpretação. No campo do direito, aprofundar essas discussões em torno do direito canônico, direito romano, e aí, a partir dele do século XIII, a gente vai começar a apresentar a questão da medicina. Bom, a gente precisa entender que a educação ela é fundamental para a gente entender o mundo na qual a gente está inserido. Não deixe de ler o seu material, não deixe de continuar assistindo às nossas aulas e participar com essas aulas com seu professor aí na sua unidade. Vou ficando por aqui, dá uma lida nesse material como um todo e entenda como a educação vai fazer você mais feliz. Até a próxima, queridos.